Olá, então hoje nós vamos ver o dimensionamento de tubulações para um sistema de bombeamento. Nós vamos ter então que a tubulação que traz a água do reservatório inferior até a bomba, ela é chamada de tubulação de sucção. E a tubulação que leva a água da bomba até o reservatório superior é chamada de tubulação de recalque. A bomba instalada no sistema, então, ela precisa ter potência suficiente para vencer essa altura, né, que é o desnível entre os dois reservatórios, e as perdas de cargas que vão acontecer dentro dessa tubulação. O objetivo, então, é aliar um bom desempenho da bomba com o menor custo possível. Para isso, a gente pode fazer a determinação do diâmetro da tubulação e o cálculo da perda de carga, que são fatores que influenciam diretamente esse cálculo, né? O tipo de material usado para a construção dos tubos também influencia. O número de acessórios presentes na linha também influencia. E o tipo de acessório que a gente tem na linha também está dentro deste cálculo para a perda de carga. Outra coisa que a gente vai fazer é a determinação do diâmetro na projeção da tubulação, que ele vai ser então uma função principalmente da vazão que se deseja trabalhar. Quando a gente considera então a equação da continuidade, nós consideramos então as hipóteses de escoamento incompressível, regime permanente, né? E se a gente tiver uma mesma vazão volumétrica, só é possível variar a velocidade de escoamento se nós variarmos o diâmetro do tubo e, consequentemente, a sua área, né, da secção transversal. E uma mesma vazão, ela pode ser transportada em tubulações com diferentes diâmetros, né? Porém, com velocidades diferentes. Então, o custo mínimo, ele é decisivo em um projeto e ele é feito levando em consideração o custo total da tubulação e o custo operacional. Quanto maior for o diâmetro do tubo, maior será o custo da tubulação. Entretanto, né, menor será a velocidade de escoamento, menor vai ser a perda de carga e menor vai ser a potência que a bomba vai ter que ter para poder deslocar esse fluido. Então, uma menor perda de carga diminuirá a altura manométrica e, consequentemente, a potência da bomba utilizada. Por quê? Porque esse HP ou IWF, que a gente falava antes, que são as perdas de carga, ele está na equação, né? E a bomba deve ser capaz de conseguir deslocar o fluido, vencendo não só a altura, mas também a perda de carga da tubulação. Então, existe um custo mínimo que resulta da soma desses dois fatores e que está representado na linha de custo total no gráfico abaixo, né, do custo em função do diâmetro. Então, nós temos aqui a curva operacional, né, e nós temos a curva do custo da tubulação. Então, veja que o mais importante é que no cruzamento dessas duas, né, se nós juntarmos as duas, o custo e a curva operacional e o custo da tubulação, nós temos uma curva que ela tem um ponto de inflexão mínimo, que é onde nós temos então o menor diâmetro com o melhor custo operacional. Existe então uma faixa de diâmetros, né, onde eu consigo fazer esse cálculo do custo total pelo custo operacional e vai resultar nesse custo mínimo. Então, com base nesse princípio, foram propostas equações para calcular o diâmetro econômico para uma certa instalação. A primeira fórmula é a de Bresse, né? Ela é usada para o cálculo do diâmetro de tubulações de recalque hidráulicas que minimizam os custos da instalação. E ela é muito usada para instalações pequenas e de funcionamento contínuo, ou seja, 24 horas. Na fórmula de Bresse, eu tenho aqui que o diâmetro, então, que eu quero,
ele é proporcional aqui a um coeficiente variável, que depende dos custos envolvidos, como o tipo de material, a mão de obra, manutenção, né? São valores que variam entre 0,7 e 1,3. E a vazão, que é utilizada, então, no meu sistema, na minha tubulação. A fórmula de Bresse, ela fornece o diâmetro de recalque, ou seja, na sucção, né? Para a linha de sucção, ela fornece o diâmetro de recalque, né? Que é quando você tem a parte de cima, né? Que é onde ela está descarregando o fluido. Para a linha de sucção, que é abaixo da bomba, adota-se o diâmetro imediatamente superior, pois em sistemas de bombeamento, o diâmetro da linha de sucção sempre tem que ser maior que o diâmetro no recalque. Nós temos a outra fórmula, que é a fórmula de Forchheimer, que ela é usada para instalações hidráulicas que não necessitam de funcionamento contínuo, mas alguns períodos durante o dia. Então, nós temos aqui que ter a jornada de trabalho no dia, divididas por 24 horas, né? E o que é a vazão do sistema, e temos um parâmetro aqui que é 1,3, que é uma equação empírica, né? Bom, ela é muito utilizada em prédios de apartamentos, hotéis, geralmente 3 períodos de 1 hora a cada 30 minutos, cada vez que ela é acionada, né? Prédios de escritório, ela pode ser usada 2 períodos de 2 horas, hospitais, 3 períodos de 2 horas, industriais, 2 períodos de 2 horas, ou seja, ela serve para, vamos dizer assim, recarregar, né, a caixa d'água desses lugares aí. Então, ela não fica 24 horas por dia ligada, ela liga em alguns períodos por algum tempo. Nós temos também outro parâmetro, que são as velocidades econômicas, que é outro método bem utilizado, né? Então, ele existe um limite mínimo e máximo de velocidade para o cálculo do diâmetro. Então, consiste em determinar o diâmetro a partir da velocidade econômica para a situação de fluidos específicos. Esses valores eles são encontrados na literatura e vêm sendo utilizados há muitos anos, porque são coisas muito empíricas, né? É um método bem mais abrangente, porque não utiliza somente para a água. Existem tabelas de velocidades econômicas para os mais variados fluidos, como vapor, ar, comprimido, gases industriais, etc. Tá? Então, as velocidades econômicas, nós temos a fórmula, que também calcula-se o diâmetro, né, através da equação da continuidade. Veja, se nós estivermos falando de equação da continuidade, todas aquelas hipóteses, elas estão sendo levadas em consideração, tá? Então, aqui nós temos uma tabela que ela mostra, então, as velocidades econômicas mais usuais, né? E claro que ela pode ter uma pequena variação. Então, ela mostra aqui, né, para líquidos finos, água, líquidos viscosos na sucção, quais seriam as velocidades de referência, no recalque, né? No escoamentos por gravidade, em drenos, água industrial, nas caldeiras, no vapor, ar comprimido, gases industriais. Então, nós temos aqui já algumas faixas, né, de velocidades econômicas que podem ser utilizadas no cálculo do diâmetro. E agora sim, chegamos na parte do cálculo da perda de carga, que é o IWF, está faltando um F aqui. Ela vai se dissipar na forma de calor. E essa perda de energia é conhecida então como perda de carga. O atrito ele vai ser função da rugosidade, da dimensão do tubo, do número de acessórios no encanamento e das propriedades desse fluido. O cálculo da perda de carga é muito útil para os sistemas de bombeamento, pois representam a altura adicional a qual o fluido precisa ser elevado por uma bomba para superar as perdas causadas pelo atrito. Então, quando a gente viu, né, a equação de Bernoulli adaptada, quando há máquina hidráulica no sistema, aparece o HM, que é da máquina, quando é a bomba já aparece HB, e quando tem as perdas de carga, aparece o HP, né, com as perdas de 1 a 2, assim. Então, é a mesma coisa, tá? Então, é isso que ele tá mostrando para nós.
Então, como que é feito o cálculo da perda de carga, né? Eu vou levar em consideração a rugosidade, né? Que ela é uma função do material constituinte, do tubo que está sendo usado, do processo de fabricação do tubo, da existência de revestimentos especiais ou não, do estado de conservação dessas paredes, da idade da tubulação. Então, um tubo que não é liso é considerado rugoso e provoca, sim, uma dissipação de energia e perda por atrito, e ele tem que ser levado em consideração para o cálculo da perda de carga nesse sistema, nessa tubulação. Então, a perda de carga nos trechos retos de canalizações do tubo é conhecida como perda de carga contínua ou distribuída e está diretamente relacionada à rugosidade do tubo. A perda de carga causada por acessório ela é chamada de perda de carga localizada ou perda de carga em acidentes de tubulação. E elas são calculadas de maneira diferente. A presença de acessórios, claro que vai alterar, né, a uniformidade do escoamento e vai acrescentar turbulência. E isso vai gerar uma maior perda de carga. Então, existem algumas equações para o cálculo da perda de carga distribuída, né? Então, a perda de carga distribuída é aquela que acontece nos tubos em linha reta, né? Sem levar em consideração os acidentes que a gente tem ali na tubulação. Acidente é assim, uma bomba, um cotovelo, uma redução, né? Não é que aconteceu alguma coisa ruim com a tubulação, não. É que foi colocada alguma coisa que impede ela de fluir tranquilamente. Então, por isso que chama acidente. Então, é uma válvula de retenção, é uma redução, é um joelho, um cotovelo, alguma coisa assim que faz com que ela mude de direção e cause uma certa turbulência, tá? Então, essas equações, elas não servem para calcular esses acidentes, elas servem para calcular os trechos que são compostos de tubulação reta, tá? Que é o cálculo da perda de carga distribuída. Então, nesses casos, o que ele vai levar em consideração é a rugosidade do material que está sendo usado. Então, perda de carga, ela depende só praticamente do tipo de material, do estado de conservação e da vazão, né, que a gente vai estar usando ali. Então, são várias equações e aqui nós vamos ver duas, que é a fórmula universal e a fórmula de Haase-Williams. A fórmula universal, ela também é conhecida como equação de Darcy-Weisbach. É a fórmula de uso mais geral para o cálculo de perda de carga nos trechos retos de tubulação válida para qualquer líquido. Então, o IWF, aqui ele ficou só IW, então vamos tirar o IW, vamos ficar só com IW. Ele é igual à perda de carga em metros, né? F é o coeficiente de atrito ou fator de atrito, que vem de um gráfico, que a gente vai ver, o gráfico de Moody. D é o diâmetro da canalização, que a gente vai estar usando, e ele pode ser diferente para sucção ou para o recalque. L é o comprimento do tubo em metros, V é a velocidade média de escoamento em metros por segundo e G é a gravidade em metros por segundo quadrado. Então, o coeficiente de atrito F, como eu falei, ele depende do tipo de escoamento, se ele é laminar ou turbulento, e da rugosidade relativa do tubo, que é nada mais que dividir a rugosidade do material, né, que é feito o tubo, pelo diâmetro desse tubo escolhido. Então, ele pode ser obtido por meio do diagrama de Moody ou de inúmeras correlações existentes para determinada faixa de Reynolds. Esse, então, é o gráfico de Moody. Eu vou fazer um segundo gráfico que eu vou colocar lá no Moody, eu vou deixar para vocês esse gráfico para você baixar e imprimir, né? E também a maneira como a gente trabalha com ele. Então, agora eu não vou falar disso, vou falar disso no próximo vídeo. A equação de Darcy-Weisbach, então, ou fórmula universal, a gente pode calcular o F, como eu falei, né? Lá do gráfico de Moody, só voltando aqui, né? Tá ele aqui, o fator de atrito, aqui é o número de Reynolds, e aqui desse lado a rugosidade relativa. Mas a rugosidade relativa, ela pode ser obtida a partir da rugosidade absoluta ou equivalente, que é dada em medida de comprimento por metros ou milímetros,
e ela é tabelada para a maioria dos materiais. Então, se o seu cano é formado de ferro fundido, ou de aço comercial, ou de latão, ou de cimento, ou de concreto, ele vai ter uma rugosidade absoluta, né? Que você vai utilizar e vai dividir esse valor pelo quê? Pelo diâmetro da tubulação usada, tá? E aí você acha, então, a rugosidade absoluta ou equivalente, perdão, a rugosidade relativa, que é a rugosidade relativa que entra no gráfico para fazer o cálculo. Bom, uma vez que você obteve esses valores, obteve o Reynolds, né? Foi no gráfico e obteve os valores F, L, D, G e V, você vai calcular a perda de carga distribuída ao longo do encanamento. Então, nós vamos, no próximo videoaula, nós vamos fazer um exercício mostrando o cálculo de Darcy-Weisbach pela fórmula universal. Então, aqui é outro gráfico, né, que eu posso também calcular a rugosidade relativa e o diâmetro interno da tubulação. A outra equação é a equação de Hazen-Williams, e ela é muito utilizada para tubulações de água e esgoto. A outra equação do Darcy-Weisbach, ela é utilizada universal. Então, a de Hazen-Williams, ela é mais apropriada para água e esgoto, tá? Como é muito utilizado, ela é bastante conhecida. Então, ela geralmente ela é especificada para escoamentos que são turbulentas, água em torno de 20 graus Celsius e diâmetros superiores a 50 milímetros, tá? Então, IW é a perda de carga. Nós temos aqui também L, o comprimento do tubo em metros, C, o coeficiente que depende da natureza e do estado das paredes do tubo, D, o diâmetro da canalização em metros e Q, a vazão em metros cúbicos por segundo. E você tendo esses valores, só substituir, e você vai ter então a perda de carga calculada aqui. Mesma coisa, nós temos vários valores tabelados do coeficiente C de acordo com o material, tá? Então, quanto maior é o valor de C, melhor é o acabamento da parede da tubulação. E há tabelas, né, onde o C também é dado em função da idade da tubulação. 5 anos, 10 anos, 20 anos, tá? Porque vai havendo uma incrustação dentro do material e vai aumentando, então, vai alterando o valor de C. Então, por exemplo, aqui, aço corrugado, que é uma chapa ondulada, ele vale 60. Já aqui, ó, cimento amianto, 140. Plástico, 140. O latão, 130. E assim por diante. Na prática, né, os sistemas de tubulação, eles não são constituídos somente de tubos de mesmo diâmetro e retilíneos. Então, a gente tem os acessórios ou os acidentes que geram a turbulência e provocam atrito e aumentam as perdas de carga. Então, essas perdas também podem ser contabilizadas e somadas à perda de carga distribuída, né, usando outros métodos, que não essas equações que a gente viu agora. Um dos métodos que a gente pode usar é o comprimento equivalente, que pode ser calculado dessa forma, utilizando a expressão geral. Então, as perdas de cargas localizadas, elas podem ser dadas diretamente, utilizando onde IW é a perda de carga em metros, K é o coeficiente adimensional, V é a velocidade média de escoamento e G é a gravidade. Então, na expressão geral, os valores de K eles são obtidos experimentalmente, e nessa tabela que a gente tem aqui abaixo, nós temos alguns dos valores aproximados de K para alguns acessórios. Então, por exemplo, cotovelo de 45, entrada normal, entrada de borda, válvula de gaveta, válvula de pé de crivo. Então, veja que conforme varia o acessório ou acidente, varia também aqui o valor do K que a gente tem aproximado. Bom, tem o método dos comprimentos equivalentes, que é um método também, não está tabelado, mas ele está tabulado, vamos dizer assim, né? Ele consiste em associar a perda de carga do determinado acessório a um comprimento de tubo reto de mesmo diâmetro e que é capaz de causar a mesma perda de carga. Então,
por isso que ele chama comprimento equivalente, né? E se a gente usa, então, esse cálculo, quando a gente vai utilizar uma daquelas equações de Hasse-Williams ou de Darcy-Weisbach, ele vai ter que ser somado ao comprimento total da tubulação, tá? Para ser calculado. Então, essa aqui, então, é, né, o gráfico que mede os métodos de comprimentos equivalentes. E no próximo videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula realmente esses valores.